Olá, Shalom, bem-vindos ao Voz de Israel, podcast das notícias de Israel em português, e desde 2000, trazendo a você as notícias verdadeiras de Israel. Eu sou Raquel Rochevski Scapa, e você pode entrar em contato conosco durante todo o programa, pelo nosso e-mail, que é programa Voz de Israel, ou aqui no link, abaixo, ou seja, entrar em contato conosco durante toda a semana pelo nosso link. Eh, de toda forma, quero agradecer já já a todos vocês que estão acompanhando, que estão na escuta, que estão assistindo o vídeo. Hoje, dia 10 de junho, temos notícias muito importantes, muito emocionantes, inclusive. Mas vamos já já começar com as notícias. Vamos ver. Ok. Bom, aí estão as formas de você entrar em contato conosco durante toda a semana, todo mês. O nosso Instagram Voz de Israel. Aqui o canal é Programa Voz de Israel Rádio, canal no YouTube. Você pode escanear também esse código aqui do lado direito e ter acesso ao nosso grupo de notícias de Israel em português, mas é um grupo aberto onde todos os participantes podem ver todos os participantes. Fora isso, você também tem acesso ou pode pedir o link do canal, o canal de notícias no WhatsApp. Inclusive o link está também no nosso Instagram e também no canal no YouTube. Mas, como sempre, você pode escrever e pedir o link. Esse canal é silencioso, ou seja, você não recebe notificação quando há notícias, quando há conteúdo novo. É só você acessar, ok? Bom, estamos em 248 dias de guerra, 120 reféns ainda estão na faixa de Gaza. Dia 7 de outubro, foi quando começou a guerra, dia 7 de junho, na sexta-feira, foi exatamente 8 meses da guerra, ou seja, agora 248 dias, é, e ainda tem 120. Quero convidar você também a usar esses dois hashtags, um em português, Isaías 61, que fala sobre libertação dos cativos, e em inglês, Bring Them Home Now, que é tragam-nos de volta a casa agora. O hashtag em inglês é geral e inclusive do Fórum das Famílias dos sequestrados, dos reféns. Bom, passando as notícias que acontecem na faixa de Gaza, a luta lá continua todo o tempo, mas, assim, a notícia mais emocionante, interessante, importante é o retorno dos reféns que aconteceu neste sábado. É, inclusive, anote aí esse versículo de Jeremias 31:16. Em hebraico ele é tão claro também, que fala sobre é, eles voltarão da terra do inimigo. Em hebraico ele diz, Veshavu banim legvulam, e os filhos retornarão às suas fronteiras. Então, este é o versículo. Isso porque quem acompanha o nosso canal de notícias no WhatsApp, quem tem acompanhado Notícias de Israel já sabe disso, dos 4 reféns que foram sequestrados na Rave Nova, no dia 7 de outubro, por terroristas do Hamas, e eles já estão em Israel. Eles foram resgatados no sábado, cedinho pela manhã, pelas forças, uma operação conjunta, assim, que tem tudo para ser coisa de filme. Uma operação, como se diz, heróica.
os três homens, né, Shlomi Ziv, Andrei Kozlov e Almog Meiljan, estavam mantidos no cativeiro na mesma casa, a 200 metros deles, em outra residência, não nos túneis, em residências de famílias, de civis, estava a jovem Noa Gamani. Um pouquinho mais sobre as condições. Ela estava numa casa onde uma das pessoas importantes na casa era um médico, de um dos hospitais da faixa de Gaza. E também, aparentemente, um jornalista. Já os três homens estavam na mesma casa, e isso foram, assim, esclarecidos os rumores. eh, o dono da casa, que tinha os três no cativeiro, que inclusive a ponta de armas, eh, os guardava aí com outras pessoas, era um jornalista da rede de TV Al Jazeera. Eh, e eh, ele também era, como eles gostam de dizer na imprensa mundial, militante do Hamas. Ele não era militante do Hamas, ele era terrorista do Hamas, inclusive esteve envolvido no dia 7 de outubro, filmando, ou seja, já sabendo exatamente o que fazer e filmando os sequestros. Ele foi morto no confronto. No Algamani, a casa onde ela estava, ela foi feita de escrava. Eles acordavam, ou seja, despertavam, eh, a obrigavam a fazer os afazeres da casa. eh, Enfim, ela foi mantida naquela casa, ela estava sozinha. Agora, ela disse que em todo esse tempo, os 8 meses que esteve lá, não, não falou hebraico, até aprendeu árabe. Os jovens, Andrei Kozlov, por exemplo, que é novo imigrante da Rússia, ele aprendeu mais hebraico. E os outros até tiveram que aprender árabe. Agora, a notícia, eh, o único morto na operação foi o comandante da tropa de elite da polícia. eh, Foi o único morto quando estava fazendo o resgate dos quatro reféns. É, Arnon Zamora, é, inclusive a operação recebeu depois o nome dele. É, Agora, voltando um pouquinho para trás, o jovem Almog Meiljan, o pai dele é de Kfar Saba, era de Kfar Saba. Noa Algamani ficou muito conhecida, não só pelo fato dela ter sido sequestrada, do sequestro dela ter sido mostrado em todo o mundo quando ela estava sendo carregada por uma motocicleta, mas não só isso, a mãe dela, estando doente com câncer terminal, apareceu muito nas redes sociais, na televisão, expressando o seu desejo de ver a sua filha, de conseguir vê-la, ou seja, de aguentar viva e não morrer antes que ela fosse liberada. O pai de Noah Gamani também fez aniversário no mesmo dia, no dia 8, que foi o dia do resgate. E, novamente, eles não foram libertados, não foram libertos em nenhum tipo de negociação ou pela boa vontade do Hamas, porque boa vontade eles não têm, mas sim eles foram resgatados pelo Exército de Israel, uma operação conjunta do Exército, da unidade que podemos assim dizer como a SWAT, da polícia, da polícia israelense, e do Shin Bet, que é o serviço secreto. Então, conseguiram. Foi
como era em duas locações, dois helicópteros, conseguiram fazer isso, coordenar que o resgate fosse feito simultaneamente. Incrível. A outra coisa que aconteceu, que agora estão assim, não sabemos se são rumores, o que pode ser, há uma possibilidade de que, além do fato de que o exército tinha informações, de inteligência, porque, vejam bem, eles estavam num bairro civil, estando num bairro supostamente civil, não existe nada de civil na faixa de Gaza, não havia forma de que ninguém soubesse que os sequestrados, que os reféns estavam ali. De toda forma, a informação chegou a quem deveria chegar. Pode ser através dos terroristas que foram presos, que deram informações, mas também cogita-se a possibilidade de que, por exemplo, para chegar a Noa, foram os desenhos que ela fez e que possivelmente lançou pela janela do quarto onde ela estava trancada, esses desenhos mostrando o cativeiro, a casa, o quarto, etc., ou alguma coisa do estilo. Ela estava no quarto de uma criança, segundo as fotos que vemos. A criança não estava com ela estava ali. Então, cogita-se a possibilidade de que pode ser que foi um pouquinho também com a ajuda dos desenhos dela. Não sabemos. Armando Meirujan, falando dele, é, ele conseguiu se reunir com a mãe, com a tia, com amigos, mas infelizmente não com o pai. O pai dele, que mora 100 metros da minha casa, morava. Ele não aguentou. Apenas horas antes de receber a notícia do resgate de seu filho, é, porque, é claro, tudo foi mantido em silêncio, em segredo, e até eles não estarem em terra israelense, ninguém foi avisado, das famílias. Quando os representantes do exército, dessa unidade que dá os anúncios à família, quando chegaram à casa dele, do pai dele, Yosef, ou Yossi, Yossi já, para dar a notícia, o encontraram já morto. Ele tinha morrido algumas horas antes de um ataque cardíaco, ou seja, o coração dele de pesar, de saudade, é, não sabemos qual era realmente a situação completa da saúde dele, mas não aguentou. Os pais de Andrei, é, a mãe dele principalmente, chegou do exterior, se reuniu com ele, a esposa e as filhas de Shlomi, e também se reuniram com ele já no hospital. E Noa conseguiu chegar a tempo. Ela está agora hospitalizada no mesmo hospital que a mãe dela, em Tel Aviv. Essa situação. Novamente, o comandante da unidade de elite da polícia, Arnon Zamora, foi o único morto da parte israelense no conflito, ou seja, na operação de resgate. Todos os outros que foram mortos são os terroristas, os que estavam vigiando, os que estão vigiando aí a família, os reféns. E, bom, o secretário de Estado norte-americano, é, Anthony Blinken, está aqui na região, já esteve no Egito, agora está em Israel, e possivelmente estão falando, os Estados Unidos estão cogitando a possibilidade de fazer um acordo direto com o Hamas para a libertação dos reféns com cidadania americana. E sim, provavelmente é o que vão fazer. Indo agora à fronteira com o Líbano, ou melhor dito, o norte de Israel, toda a região aqui de Acre, Safed, etc. O Hezbollah realmente tem escalado a violência, lançado mais mísseis
mais foguetes, os incêndios que aconteceram no norte de Israel, simplesmente muito grandes, até o ponto de realmente trazer os corpos de bombeiros de todo o país para ajudar a apagar os incêndios. É, isso e muito mais. Agora, é, indo um pouquinho a outras notícias, espero que vocês continuem vendo ali o vídeo, mas sim, segundo as notícias, é, voltando a falar dos drones e de tudo que tem acontecido no norte, Israel interceptou mais de 150 drones eh, desde o início, desde o início da guerra, desde o início da guerra, ou seja, desde 7 de outubro. Os alertas assim soaram hoje todo dia, ontem também na fronteira com a Síria. E eh, os drones ou os tais objetos voadores suspeitos também continuam sendo enviados do Líbano pelo Hezbollah contra as comunidades civis do norte de Israel. É, agora, segundo o que eles disseram, a ameaça de invasão, por enquanto, por hoje, terminou, mas continua todo o tempo, na verdade. Hoje, por exemplo, míssil antitanque do Hezbollah atingiu uma residência na Galileia, no norte de Israel, provocando mais um incêndio. E o Hezbollah, é claro, assumiu a responsabilidade pelo míssil. É, agora, voltando à possibilidade de que os Estados Unidos estaria negociando ou cogitando negociar diretamente com o Hamas, o secretário Anthony Blinken não negou. Ele falou da possibilidade de um acordo para a libertação de 5 israelenses que foram sequestrados pelo Hamas, que possuem também cidadania norte-americana. É, disse ele, a prioridade é libertá-los e garantir a segurança de nossos cidadãos em qualquer parte do mundo. A maneira mais eficaz de fazer isso é através de acordo de cessar-fogo com o qual Israel concordou. Que acordo de cessar-fogo, aquele que nós falamos semana passada? Bom, não exatamente, porque nem o Hamas concorda com o cessar-fogo realmente. Eles exigem cessar-fogo total, mas não param, não cessam o fogo. É, e, na verdade, quando Israel já concordou, eles dizem: "Ah, não, não concordamos." Então, infelizmente, essa é a situação. De toda forma, Israel, principalmente o norte, continua em alerta 24 horas, por dia. É, bom, outras notícias, um pouquinho da parte política de Israel. Benny Gantz eh, resolveu, ou anunciou que está saindo do governo, ou seja, já apresentou a carta de saída. Ele comunicou a saída do gabinete atual, junto com todo o grupo político, ou seja, a saída deles do governo. É, e ele elogiou, por exemplo, ao ministro da Defesa, dizendo: "Eu o conheço há muito tempo, você é patriota." É, Benny Gantz tinha sido instigado ou instado, as famílias de reféns haviam implorado Benny Gantz para não sair do governo, dizendo que se ele saísse, as famílias se sentiriam sozinhas, que realmente não há quem cuide, mas não é bem assim.
Ele, de toda forma, disse, ao anunciar sua retirada do governo, ou seja, o seu retorno à oposição, ele disse: peço perdão às famílias dos sequestrados, dos reféns, pois ainda não trouxemos a todos de volta. Temos 120 reféns que ainda estão lá. É, ok, da situação deles não vamos falar agora. Bom, de toda forma, ah, Anthony Blinken, que já está em Israel, ou já terminou a reunião, ou ainda está em reunião, não, já terminou, a reunião com Netanyahu, foi confirmado que realmente falaram da possibilidade de um acordo separado com acordo separado com o Hamas. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho a compartilhar. Onde é que está? Compartilhar aqui a nossa tela. Como já dissemos, Hezbollah que continua lançando mísseis e não importa quem, quantos são incendiados. Bom, vamos quase terminando. Antes de falar de Shavuot, que é a festa que teremos amanhã à noite, que começa amanhã à noite e termina na quarta-feira. Antes disso, falando do nosso projeto de apoio de tratamento de saúde mental, emocional, com a profissionais do Brasil que estão atendendo online gratuitamente a cidadãos daqui de Israel, ou seja, brasileiros daqui de Israel. O atendimento é em português. Se você quer doar o seu tempo, fale conosco. E se você precisa de tratamento, é só você escrever para o nosso e-mail, que é programavozdisrael@gmail.com, e mencione nos detalhes, quero detalhes do projeto Bálsamo do Guiladi, ok? É outro projeto que acontece aqui presencial, que é muito importante. Quem está dando é a psicóloga brasileira, é, dando assim, falando também do bem-estar do cuidador, ou seja, também é importante se você é cuidador de pessoas que estão passando trauma, isso também é muito importante. Novamente, lembrando, nosso canal de notícias no WhatsApp, peça o link, ou no e-mail, ou no Instagram, e aqui estão as formas de contato. Enquanto você vê as formas de contato, eu vou falar de Shavuot, Shavuot que acontece depois, literalmente o nome significa semanas, mas é porque é semanas após a, a festa de Pessach, é a festa que celebramos, celebramos o livro de Ruth, é a festa da colheita, é uma festa agrícola também, e é nessa festa que lembramos disso. É o costume, vestir tudo de branco nessa festa. Comer frutas, verduras, principalmente frutas, e também produtos lácteos. Então, se você está visitando Israel pela primeira vez nessa época do ano, nesses dias, hoje, amanhã, é, e ver todo mundo de branco é por causa dessa festa. De repente, tudo que é em refeição vai ser láctea, com torta de queijo, pão de queijo. Brasileiro faz muita coisa de queijo. Então, ou seja, produtos lácteos. Isso é o costume da festa. E essa festa é também chamada, e é o mais importante da festa, além da parte agrícola, ela é chamada da Hag Matan Torah, a festa da entrega da Torá. Ou seja, é, segundo os cálculos, segundo o que está na Bíblia, depois de Pessah, que foi a saída do Egito, o êxodo do Egito, 50 semanas, não 50 semanas, 50 dias depois, nesse dia de Shavuot, foi quando Moisés recebeu
as tábuas da lei. Matan Torá foi quando o povo de Israel, os israelitas que saíram do Egito, receberam a Torá, a lei. Então, é um dos nomes mais importantes, é a parte mais importante também da festa. E como eu já falei, também é a festa em que lemos o livro de Ruth. Sim, Purim, lemos o livro de Esther. Em eh, Sukkot, lemos o livro de, perdão, o livro de Eihá, de Lamentações. Então, agora em Shavuot, o livro de Ruth. Ah, sim, claro. Em Pêssar, nós lemos tudo que tem a ver com a saída do povo judeu do Egito. Não só a imediata saída, mas tudo que levou a isso e depois o que aconteceu depois. É, e bom, vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos vocês. Compartilhem esse vídeo, compartilhem o canal, se inscreva, se registre para sempre ter acesso aos nossos vídeos, aos nossos materiais e também, é claro, é, escreva para o e-mail para pedir é, qualquer informação sobre Israel, inclusive o link do canal de notícias no WhatsApp. São notícias diárias ali. Vou ficando por aqui, a Zônia Karlachevski escapa. Shalom e até a semana que vem.